Bom dia a todos, meu nome é doutora Patrícia Alonso, especialista em violência doméstica contra a criança, e hoje nós estamos fazendo o nosso terceiro vídeo sobre o relatório emitido pela ONU a todo mundo, onde ela proíbe a utilização da síndrome de alienação parental e seus genéricos. Bem, vamos hoje falar a parte final desse relatório, né? Que é muito interessante e vai ser um pouquinho mais longo, porque eu faço questão de dar uma lida com vocês, tá? Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é isso que vai salvar a vida de vocês e de seus filhos, tá? Na página 17, o relatório fala sobre a conduta do judiciário e profissionais jurídicos, tá? E olha só o que eles escrevem. Vítimas de violência relataram sentir-se menosprezadas por juízes e profissionais de direito e revitimizadas por profissionais que não entendem o impacto e a dinâmica da violência doméstica. A pesquisa revela a frustração das mulheres com a simpatia expressa pelos juízes em relação aos pais violentos e ao testemunhar profissionais sendo manipulados por perpetradores do abuso que se comportam de maneira encantadora e estão em seu melhor comportamento. Vítimas de violência doméstica também perceberam tratamento diferenciado dos pais por tribunais e profissionais com mães que devem ser calmas e complacentes, enquanto o comportamento agressivo por pais for tolerado no tribunal. Gente, isso é de extrema importância, tá? Eu tenho vídeos e áudios, né, de audiências que nós encaminhamos na CPI dos maus tratos infantis em 2017, aonde eu ouvia o juiz falando para a mãe: cala a boca, você não tem que falar, cala a boca. Um juiz da vara de Santo Amaro, aqui na comarca, no estado de São Paulo. E eu fico pensando como que o advogado dessa mãe não se manifestou, o Ministério Público não se manifestou. Uma coisa que é importante nós entendermos é que, apesar do juiz estar numa plataforma mais alta na sala de audiência, isso não quer dizer que ele é maior do que o promotor e o advogado. Pela lei, todos nós estamos a serviço do judiciário e estamos todos no mesmo nível. A plataforma mais alta é simplesmente para que o juiz possa visualizar melhor as pessoas na condução da audiência. Mas essa forma com que o judiciário vem tratando tanto os advogados quanto as partes deve ser revista, inclusive com leis severas que o Congresso Nacional deve fazer, né? E tá aqui nesse documento que a ONU emitiu, exatamente falando a respeito da forma com que o judiciário, não só no Brasil como em todo o mundo, tem tratado os casos de violência doméstica sem nenhuma empatia pela questão. Essa empatia, inclusive, é falta de preparo psicológico, porque uma pessoa que está a serviço do judiciário e manda a vítima calar a boca, ele não tem preparo psicológico para estar atuando naquela situação, né? A conclusão que eu chego é que ele não tem um preparo psicológico para estar trabalhando naquela situação. E como que o CNJ e os tribunais permitem que uma pessoa dessa esteja atuando? Essa pessoa precisa trabalhar em uma outra vara em que ela não tenha que sofrer essas pressões psicológicas que um processo de família tem, né? Vamos continuar. As mulheres relataram ter sido aconselhadas por seus representantes legais a não levantar acusações de violência doméstica, pois isso funcionaria contra elas. Tá aí. A lei da alienação parental é um cala-boca para a violência doméstica que a família sofre, né? Elas ficam caladas porque, se elas denunciarem, vira contra elas denúncias. Continuando, pesquisas e apresentações, inclusive na Alemanha e no Reino Unido, demonstram que as mulheres sofrem pressão considerável dos tribunais e de seus advogados para concordar em entrar em contato ou comparecer à mediação, em alguns casos sem qualquer avaliação das preocupações com o bem-estar da criança ou obter as opiniões das crianças. Na Hungria, as mulheres que não cooperaram nas sessões de mediação são obrigadas, inclusive, a pagar honorários. Tá? Eles falam várias coisas aqui sobre a Austrália, o Conselho da Europa, que inclusive
desenvolveu vários cursos gratuitos em vários idiomas para que trabalhem na questão de ajudar as famílias, né? É uma coisa bastante interessante essa questão, porque nós tínhamos esse momento de ajuda, que era o período entre a vontade das partes de separar e o divórcio propriamente dito, que era uma separação temporária, e era separação mesmo, porque inclusive havia permissão, um processo que pedia permissão para poder sair da casa, né? Então a pessoa realmente não podia voltar, e isso dava um tempo para que as partes pudessem então refletir o que estava acontecendo e se queriam para a segunda parte, que seria o divórcio. Hoje as coisas estão tão atropeladas, que o próprio judiciário está acirrando o problema conjugal, né, permitindo muitas vezes esse abuso, ao ponto de ficar tão insuportável que depois esses agressores matam as vítimas para mostrar a sua superioridade, e também a questão da queima de arquivo, tá? Isso, a justiça precisa ter esse olhar, e não tem. Precisamos exigir isso, né? Que pelo menos alguém do Congresso Nacional fiscalize essa questão dentro do CNJ, dentro das corregedorias, né? Falta de assistência jurídica, custas de processo de direito da família, isso é muito importante. Nos próximos dias eu vou colocar uma chamadinha no Instagram para que vocês possam ver qual a diferença a nível econômico quando um processo tramita na vara da infância e juventude e quando um processo tramita na vara da família. Propositalmente eles querem que tramitem na vara da família por causa das custas altíssimas que rolam para o Estado. Em um processo que nós acompanhamos, foram mais de 30 servidores públicos que atuaram num processo de separação, onde foi falado que estava tendo alienação parental. Imagina então quantas pessoas ganham em cima, né, como se fosse um chupim, né, em cima do problema das questões da vara da família, né? Bem, vamos lá, vamos às conclusões e às recomendações que o relatório então da ONU fala. Letra A, muito importante. Letra A, com base nessas constatações, o relator especial, né, que é a Alcem, o relator especial recomenda que os estados legislam para proibir o uso de alienação parental ou pseudoconceitos relacionados em caso de direito de família e o uso dos chamados especialistas em alienação parental e pseudoconceitos relacionados. Gente, eu quero fazer um parênteses nessa letra A, que é muito importante. Não existe especialistas em alienação parental. Como a alienação parental não é reconhecido pela Associação Psiquiatria Americana, não é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, então não existe alienação parental e não existe especialista em alienação parental. Não existe curso reconhecido pelo MEC, reconhecido por qualquer outro país que dê uma matéria para alienação parental. A faculdade que faz isso está fora do contexto legal mundial, ainda mais agora com esse relatório da ONU. As pessoas que se apresentam para você como especialistas em alienação parental, foge delas. Elas querem o teu dinheiro, elas querem a tua vida, elas não querem resolver o problema. Aliás, o problema, quando entra alienação parental, aumenta o litígio. Esse aumento de litígio é exatamente para tirar o foco daquilo que é principal, que é a denúncia, e na medida que eles enrolam o processo alegando alienação parental, eles estão ganhando dinheiro em cima de você. Então fuja deles, tá? É uma militância fake. Já que nós estamos falando atualmente de fake news, lei de fake news, aliás, essa questão já era para ter sido
já era para ter sido resolvido há muito tempo. Por quê? Porque nós acompanhamos aqui, nosso escritório, os grupos de coletivos, nós acompanhamos vários encontros desses militantes. Em 2016, eles estiveram na Câmara dos Vereadores fazendo um evento com o Analdino Rodrigues, veio uma outra juíza lá de Mato Grosso fazer um evento aqui em São Paulo. Nós mandamos um olheiro. Tinha poucas pessoas no evento. Uma conversa mole, só falando mal de mulher. Só falando mal de mulher. Tá? Depois nós tivemos um olheiro que foi em 2017 na Faculdade Metropolitana Unida, FMU. E o que nós constatamos? Como que foi esse evento? Foi assim, foi no salão da FMU, e eu sei o que aconteceu, porque eu me formei no FMU, eu tenho contatos dentro da faculdade, e eles me contaram como que foi esse evento. Esses bandidos, eles vão nas faculdades e eles alugam o espaço para o evento. Não é a faculdade que promove. Aliás, eles fazem dentro das faculdades para dar um ar de acadêmico, mas não tem nada de acadêmico, eles alugam o espaço. E como é um assunto de direito, às vezes um ou outro professor que é gardenista chama os alunos, olha, depois da aula vai ter uma palestra no auditório, aparecem lá. Então apareceu poucos alunos, não foram muitos não. Mas chegou o cara que ia falar nesse evento na FMU, eu tenho o vídeo, você pode achar no nosso canal do YouTube, eu vou depois postar aí embaixo para vocês verem. Chega esse gardenista, senta lá, né, é chamado para compor a mesa, só que junto com ele chega mais 5 homens e se misturam no meio das pessoas que estão sentadas para assistir. Quando acaba a palestra e eles abrem a oportunidade para a plateia perguntar, quem vai perguntar? Esses próprios homens. E os alunos que foram convidados para assistir a aula acham que esses homens realmente são os bambamãs, que as perguntas são pertinentes. Mas é tudo combinado, porque as perguntas que eles fazem, o cara da mesa já sabe qual é a pergunta e já está na ponta da língua. E quando o palestrante, né, fake, responde, aí os outros 4 puxam a palma. E aí o efeito manada, toda a plateia aplaude. Aí vai o segundo e pergunta. Depois do segundo, as outras, aí começa a suscitar, né, o questionamento. E é verdade que os alunos também entram na fila para fazer pergunta. Mas a nossa olheira, no meio dessa palhaçada toda, a gente já tínhamos conversado e a orientação era que ela fizesse a mesma coisa que as militantes na época do Richard Gardner fizeram. Começamos a perguntar coisas capciosas a respeito da alienação parental. E aí o cara se enrolou todo e virou bagunça a palestra e ele não soube explicar o que era essencial que a nossa olheira tinha perguntado. Em 2017, de novo, na época estava vivo ainda o desembargador Malheiros, e ele fez um evento no Tribunal de Justiça de São Paulo. E novamente nós mandamos o olheiro. A mesmo modus operandi. Eles vão com 5 homens, se misturam no meio da plateia. O cabeça da turma começa então a questionar a mesa. Inclusive esse cara, ele viu que tinha um dos palestrantes que era contra a lei da alienação parental. Leu o livro do Richard Gardner, comentou sobre o que o Richard Gardner falava, e em público ele começou a querer desmoralizar o palestrante, tá? E na medida que ele desmoralizava o palestrante, e aí os outros 5 batiam palma para que as pessoas que estavam assistindo a palestra batessem palma e assim o palestrante que estava contra a lei da alienação parental se sentisse intimidado. Né? Só que esse palestrante, ele trabalhou na corregedoria, é uma pessoa extremamente respeitada no Tribunal de Justiça de São Paulo, ele não se sentiu intimidado e terminou a palestra dele como precisava terminar. Essas pessoas que agem a favor da militância, elas não têm capacitação. Vocês viram que a semana passada um tal de Márcios, de Bagé, Rio de Janeiro, matou a ex-esposa, Aline.
e ele passava por advogado, passava por pastor, e ele nunca foi inscrito na UAB? Ele nunca teve igreja? Talvez ele tenha sido convidado para dar uma palavra numa igreja, isso não o caracteriza como pastor? Nas igrejas evangélicas, muitas vezes nós abrimos espaço para uma pessoa dar testemunho, isso não quer dizer que ele é pastor, mas eles se utilizam dessas imagens, dessas condições para se potencializar e dar um ar de seriedade para que as pessoas não foquem aquilo que é essencial, que eles são uns bandidos, tá? Esse cara que matou a ex-esposa no Rio de Janeiro, ele tem página na internet contra as mulheres, e todas essas páginas estão interligadas entre eles, falando mal de mulheres, instigando para que eles matem as suas esposas, para que depois que eles matam ou se matam também, porque em muitos casos eles estão se matando, eles se tornem uns kamikazes e se tornem heróis da causa, tá? Eu tenho, inclusive, pessoas, né, familiares que perderam seus filhos e os caras se mataram, que eles participam de seitas que, assim como a gente vê o islamismo, que se você morrer, você vai ter 70 virgens no paraíso que vai te receber. Esses caras, eles frequentam esses tipos de seitas que prometem que eles podem se matar à vontade porque eles estarão sendo recompensados da vida após a morte. É uma coisa doentia o que está acontecendo, inclusive no Brasil. Eles estão linkados na internet, linkados no WhatsApp, linkados no Instagram, linkados com pessoas de fora, recebendo dinheiro de fora para a militância deles. Pessoas poderosas aqui no Brasil investem nessa militância, porque são homens que também foram processados pela Lei Maria da Penha. Então nós sabemos que o que está ocorrendo hoje no judiciário é algo surreal. Como que podem juízes, desembargadores, pessoas que entendemos que pela sua larga experiência dentro do judiciário, aceitem a se submeter a uma teoria que não há nenhuma comprovação científica, né? Ontem, nós fizemos um estudo aqui no nosso escritório e verificamos que o CNJ está aprovando o uso, desde 2020, o uso da inteligência artificial. Só que um dos aplicativos que mais tem sido usado como inteligência artificial, ele foi atualizado em setembro de 2021. Ou seja, ele não ainda tem dentro da sua inteligência artificial todas as notas técnicas emitidas no mundo todo contra a alienação parental. Não consta na inteligência artificial a PL 498 de 2018, aonde foi feita após a CPI dos maus tratos infantis pedindo a revogação da lei da alienação parental. Não consta, inclusive, agora a decisão da ONU proibindo o uso da SAP. Qualquer juiz que use a inteligência artificial para dar sentença, ele está usando material desatualizado, porque, inclusive, a inteligência artificial diz que a lei da alienação parental é muito boa e que é um engodo quem fala que a SAP não existe. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil. Inclusive, eu creio que hoje ou amanhã nós vamos fazer uma live à noite com um especialista em programa e ele vai nos explicar um pouco melhor sobre essa questão da inteligência artificial, tá? Mas vamos continuar aqui com o relatório. Ele tem até a letra S, mas eu quero só falar 4 e depois vocês estudem. A forma que nós vamos poder salvar nossos filhos é estudando, tá bom? Nenhuma avaliação, a letra FG, nenhuma avaliação deve ser feita em processos de direito de família sem consideração da lei criminal relevante ou processos de proteção à criança. Olha só, eles levam em consideração aqui, a ONU está pedindo para que se levar em consideração, né, a questão criminal. Infelizmente, no Brasil, nós temos a questão do garantismo penal, tá? E no garantismo penal, nós temos duas respostas a esses tipos de crime do judiciário muito assim pontuais. Nós temos praticamente 3 fases processuais, né, num processo criminal. Nós temos a parte de inquérito, que é a parte de investigação.
Depois nós temos a parte realmente do processo, que aí realmente entra o juiz para apurar as testemunhas, os documentos, as provas e dar o veredicto. E depois o cumprimento da sentença. Pois bem, nessa primeira parte do inquérito policial, o Ministério Público, ao ver os documentos carreados, e que dificilmente ele terá acesso de ouvir as testemunhas, porque serão todas ouvidas a nível de delegacia, o Ministério Público pode entender, porque o Ministério Público, depois da Lei Maria da Penha, em que as mulheres, depois de feita a denúncia, elas arrependiam e tiravam as denúncias, foi feita uma lei, então, que o dono do processo é o Ministério Público. A vítima não pode mais movimentar o processo, elas podem entrar como assistente, com assistente de acusação, mas não como as donas mesmo, né? Então, o Ministério Público, entendendo que as provas não são suficientes para poder incriminar o investigado, eles podem pedir o arquivamento do inquérito policial pelo artigo 18 do CPP. Isso não quer dizer que não houve crime. Quer dizer que as provas que foram carregadas no inquérito não foram suficientes para poder processar aquele que a gente está investigando. Por outro lado, se o Ministério Público entende que realmente as provas são robustas e que deve-se, então, abrir um processo criminal, né? Vamos falar assim, de uma forma mais popular, o juiz aceita essa indicação, então se abre o processo propriamente dito. E nesse processo, então, é que o juiz vai ter contato com as testemunhas pessoalmente, né? Agora tem o depoimento sem dano, as provas materiais. Então, nessa parte do processo, muitas vezes o juiz pode entender que o acusado deve ser absolvido por falta de provas. Não quer dizer que não houve crime, quer dizer que as provas que foram corroboradas não são suficientes para incriminar esse investigado, não é mais investigado, né? No processo ele já é acusado, tá bom? Então, tanto no artigo 18 do CPP, quanto no artigo 386 ou 368, inciso 7 do CPP, não quer dizer que não houve crime, não quer dizer que esse agressor tem que conviver com a criança, não quer dizer que a criança está livre de morrer, não quer dizer que a criança está livre de ser abusada. Quer dizer simplesmente que paira uma dúvida quem realmente abusou dessa criança, mas que a criança falou é verdade e que ela deve ser protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é muito importante que o advogado, porque hoje, infelizmente, nós temos um trabalho dentro do judiciário que foi feito já uma construção social dentro da área jurídica, que os advogados ou trabalham numa área só e acabou, ou trabalham na área previdenciária, ou trabalham na área tributária, ou trabalha na área trabalhista, ou faz um criminal, ou faz civil. Dificilmente você encontra um advogado que tenha conhecimento da vara civil e da vara criminal e que possa fazer essa leitura para as duas varas, né? Ou, muitas vezes, você tem um advogado no criminal e você tem um advogado no civil, mas os dois não se comunicam e não conseguem traduzir essa linguagem para o juiz. E aí a criança fica à mercê de abuso, fica à mercê de ser assassinada e assim por diante. Então, é de extrema importância que traga sempre ao juiz a questão de como está o processo criminal. E mais, peça para os advogados alertar, excelência. Nós temos conhecimento que o CNJ está usando inteligência artificial. E a inteligência artificial está induzindo a erro esse preclário juízo. Razão pela qual rogamos que prestem a máxima atenção aos documentos que estão sendo arrolados, porque no criminal não se encerrou. E isso está colocando, se não for concedida a medida protetiva, estará colocando a criança em iminente risco. Isso é extremamente importante colocar. Eu achei importante também no relatório, entre as coisas que estão aqui colocadas, a letra I, que fala assim: o uso de campos de reunificação para crianças como parte de qualquer resultado em processo judicial seja proibido. Isso é de extrema importância. Nos Estados Unidos, os campos de reunificação funcionam assim.
Quando o pai e a mãe não entram num acordo, então o juiz manda fazer a inversão de guarda. Essa criança não é colocada na casa junto com o abusador. Então elas vão para um acampamento de férias, vamos falar assim, que é esses campos de reunificação. Que para mim nada mais é do que como se fossem os campos de concentração de Auschwitz. Para mim é a mesma coisa. Campos de tortura. E as crianças são colocadas lá e elas têm um período para ficar. Elas têm que conviver com o pai, mesmo que elas não gostem do pai, mesmo que elas não querem ficar com o pai, elas são obrigadas pelo judiciário. No meu blog, Alienação Parental Acadêmico, tem lá dos artigos que eu falo sobre isso. Se vocês baterem o nome Raquel, um dos campos de reunificação, inclusive, como lá os Estados Unidos é protestante, eles usam um texto bíblico na chegada desses campos de reunificação. E tem um monte de denúncias desses campos de reunificação, porque fica em lugar isolado, se a criança está sendo abusada, nem tem ninguém para poder socorrê-las. Esses campos de reunificação são ilegais, não pagam os impostos, não há fiscalização. E é nesses campos de reunificação que a justiça americana permite que os pais ficam, esses pais agressores, em um quarto minúsculo, aonde só cabe uma cama e uma cabeceira, onde a criança e o pai têm que ficar por horas. Depois eles saem, depois atendidos por assistentes sociais, mas enquanto eles estão no quarto sozinhos, ninguém tem acesso e as crianças contam que continuam sendo revitimizadas. Aqui no Brasil, como a gente ainda não tem 25 anos dessa lei, como tem nos Estados Unidos, ainda a gente não chegou nesse ponto. Mas aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos o CEVAT. E eu fiz questão de acompanhar um cliente que a justiça tinha obrigado a ir a ter convivência com esse pai. E já há algum tempo a gente tem acompanhado o CEVAT. Eu mesmo fiz denúncia na corregedoria quando o CEVAT era um desastre, porque era um estacionamento no Fórum do Tatuapé, não tinha a mínima acomodação. Depois reformaram, deram um tapa lá, deram uma melhoradinha para ficar bonitinho, para ficar menos pior, mas a ideologia é a mesma, é unir o pai com a criança, né? E o ano passado eu fiz questão de acompanhar uma criança que estava para fazer 12 anos e que o juiz exigiu que ela tivesse contato com o pai. E eu perguntei para esse pré-adolescente: você quer ter contato com seu pai? Ele falou: não. Eu falei: então eu vou com você, nós vamos sentar e você fala o que você quer pro psicólogo. Aquilo que você quiser, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, eles não são... você não é obrigado a fazer o que eles querem. Você senta e diz: eu não quero ir. E eu duvido que na minha frente eles vão tirar você à força, como antigamente faziam. Levavam as crianças quase que arrastadas pelo chão. E eu tenho vídeos dessa época que eles levavam as crianças arrastadas. Mas, quando eu fui levar essa criança, eu presenciei outras crianças menores, de 4, 5, 6 anos. E como está funcionando hoje o CEVAT em São Paulo? Você entra e tem uma ala onde tem uma televisão bem grande, de 50 polegadas, colorida, com vários sofás na frente. Depois vem umas cadeiras perto do balcão de entrada. E nós sentamos no balcão. Depois eu fui sentar no sofá, mas eu sentei nas cadeiras. O menos pior é que eles tinham colocado pelo menos um programa de televisão religioso, porque aquele lugar precisa de Deus mesmo, porque do jeito que a coisa tá ruim mesmo. Mas enfim, entrei com a criança e identificamos, e aí a criança sentou e logo veio o assistente social falar: e aí, você veio ver teu pai? Vamos então para fazer a visita? Ele falou: não quero. E eu só quieta olhando como que ia ser a dinâmica. Não, mas vamos, teu pai faz tempo que não vê. E eu já tinha conversado com ele tinha me relatado que ele tinha já ido no CEVAT quando ele era pequeno. Ele começou a ampliar a visita, e aí a juiz determinou que ele podia fazer visita sem ser supervisionada, porque o problema desse pai é drogas. E depois que ele foi fazer visita sem supervisão, esse pai consumiu drogas na frente de outros caras e estuprou ele. Então ele tem, assim, traumas horríveis em relação a essa situação. Então eu falei para ele: então, você entendeu qual é a dinâmica?
Então é você não ir na primeira visita, porque se você vai na primeira visita eles querem ampliar como fizeram da outra vez, é só você falar então que você não quer. Ninguém é obrigado, você não é obrigado a fazer o que você não quer. Há uma lei que te defende. Se você quiser ir com seu pai, você vai. Se você não quiser ir com seu pai, você não vai. Eu vou estar do teu lado e vou fazer o que você quiser que faça. E fui. Ele falou que não queria, veio a psicóloga. Eu me apresentei que eu era advogada dele, veio a psicóloga, veio a assistente social, ficaram insistindo, ele falou que não, foram bastante educados. E aí deram tempo para ele para atender as outras crianças. E aí as menorzinhas, eles falavam assim, vamos ver o seu pai? As crianças falavam, não quero ver não. Não, você só vai nessa sala aqui. Nessa sala ali do outro lado tem desenho, tem lápis de cor. Vai lá para você, a gente vai pintar junto, vamos fazer massinha. Aí a criança pegava na mão da assistente social e ia lá para dentro pintar. Aí elas voltavam com a mãe, pegavam água, pegavam chocolate e voltavam lá pintar. Aí elas voltavam e falavam assim para a mãe, lá do outro lado tem pula-pula, eu queria ir. Aí a mãe falava, fala com a psicóloga. Aí a psicóloga, ela falava para a psicóloga, eu queria ir no pula-pula. Aí a psicóloga falava, então vamos, mas e aí vai ser bom, porque aí você vai ver seu pai, vocês vão poder brincar com pula-pula, o teu pai trouxe presente. Quando ela falou isso, a impressão que eu tive, olhando a cara dela falando, e a criança, me deu uma coisa aqui assim, eu tive a impressão que era como se estivesse colocando assim um queijo numa ratoeira para uma criança. Vai lá, tem pula-pula. Vai lá, teu pai trouxe um presentinho para você. É mais ou menos o que acontecia nos campos de concentração de Auschwitz. Falavam para os judeus, vai lá, tiram a roupa que vocês vão tomar um banho, que vocês fizeram uma viagem muito, muito extensa. Vão lá, tiram a roupa, tomam um banho, vocês vão receber uma roupa nova. Quando eles entravam, eram os chuveiros que mataram eles, que haviam gás para matar eles. Eu vi a mesma cena. E o pior é que eu estava lá só por causa desse adolescente e não podia conversar com as outras crianças. Mas a minha vontade era quebrar o segredo de justiça, quebrar qualquer protocolo que existisse, como advogada de criança, falar, criança, não vai não, por amor de Deus. Se é problema de presente, eu compro o presente. Se é problema de pula-pula, a gente monta um pula-pula aqui na rua, mas não vai lá, pelo amor de Deus. Porque depois que você entra na parte de pula-pula, e depois que você tem contato com o pai, depois é ampliação de visita. Porque a justiça vai ampliar a visita. E nessa ampliação de visitas, as crianças vão continuar sendo abusadas. E a gente tem que bater em cima nesse relatório, porque esse relatório fala que deve se considerar a questão da lei criminal. E hoje no Brasil, além da lei criminal, que fala sobre a proteção da vítima, nós temos, em relação às crianças, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por fim, eu quero também ler a letra 8. Então aqui, o uso de campos de reunificação para crianças como parte de qualquer resultado de processo judicial seja proibido. Nos Estados Unidos chama campo de reunificação. Aqui no Brasil, em São Paulo, chama CEVAT. Cada estado tem o seu órgão. Está proibido isso. Tá proibido isso no Brasil. Os estados garantem que as opiniões da criança sejam suficientemente e independentemente representadas nos processos de direito de família e, sempre que possível, as crianças possam participar de tais processos de acordo com a sua idade e maturidade, atendimento e todas as salvaguardas e obrigações contidas na Convenção sobre Direitos da Criança devem ser usados. Tá vendo? Não é alienação parental explicar para a criança o que está acontecendo no processo. Não é alienação parental. Aliás, a semana que vem eu vou fazer uma escuta protegida e chegou para mim o documento que o fórum emite para orientação. Eles recomendam que a gente explique para as crianças o que vai acontecer na audiência. Eles recomendam. Então, se eles recomendam, eles não podem alegar alienação parental. Eles não podem dizer que o que a criança está falando foi a mamãe que falou, porque eles recomendam que a mãe explique. Tá
tá nesse documento que foi emitido, onde eu vou fazer a escuta protegida, e agora, nesse relatório, está muito bem claro que as crianças precisam saber do que estão acontecendo, tomarem ciência e são seres participativos, sim, tá? Enfim, a última que eu queria falar é que todas as agências e elementos do sistema de justiça, serviços estatutários e o setor de abuso doméstico trabalham juntas e não em eilos, e não em silos, quer dizer. E a coordenação adequada entre o sistema criminal, da proteção à criança e do direito da família é assegurada por mecanismos de cooperação institucional obrigatório ou pelo uso de estruturas judiciais integradas. O que isso quer dizer? Nos documentos que nós emitimos para a ONU e para a OEA, houve vários casos que havia uma agressão, né, uma violência institucional, ou por parte de conselho tutelar, ou pelo CREAS, ou pelo CRAS, ou pelo próprio Ministério Público, ou pelo psicossocial. E a gente percebe que cada um faz o que bem entende. Na realidade, um conselheiro tutelar, para poder entrar numa casa, a rigor pela lei, ele deveria ter uma ordem judicial. O que acontece? Então, tocou o telefone aqui que a gente já está terminando porque eu preciso fazer os meus atendimentos. E a gente pede então para a ONU que eles exigem dos países que a rede de proteção à criança seja uma rede realmente. Porque o que nós vemos no Brasil são vários órgãos desconjuntados que não há uma organização, uma harmonia entre eles, razão pela qual a criança fica parecendo uma bola para lá e para cá sem saber exatamente, sem ter um andamento de começo, meio e fim. Esses relatórios não chegam no ponto final, que é na mão de um juiz para ele poder avaliar as situações do processo. Então, assim, o que eu quero falar para vocês ao terminar esse vídeo. Ainda há muito ao que fazer, porque existe o relatório, nós vamos ter que colocar nos processos e exigir para que o judiciário cumpra o que a ONU está falando, né? Há também um trabalho integrado no Congresso Nacional para que realmente emitem esses documentos, para que realmente ele tenha força probatória dentro do Estado brasileiro, tá? Mas, todavia, não quer dizer que a gente já não possa usar. Pode usar, deve usar, até porque quando teve a questão do Covid, tudo que a ONU falava, a OMS falava, era obedecido. Ora, se era obedecido para isso, por que para a questão de proteção à criança nós vamos ignorar, né? Então, eu recomendo a vocês que vocês peçam para os seus advogados, coloquem isso no processo, pontuem, façam essas considerações que eu fiz nesses dias, tá? E exigem para que afastem o termo de alienação parental dos processos e foquem exatamente naquilo que tem sido as denúncias, com base, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 73, que quem desobedecer o que se preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente responderá criminalmente e civilmente por violência institucional. Tá bom? Fica aqui então minha contribuição. Eu espero ter ajudado, esclarecido a todas. E precisando de alguma coisa, precisando que a gente atue como Amigos Curiá, estamos à disposição. Como eu já falei, não posso mais pegar muito processo de crianças porque despende muito trabalho e a gente precisa avançar na questão de forçar para que o Estado brasileiro realmente cumpra. Então hoje nós estamos propondo grupos de ação de indenização, né? Estamos ajudando, inclusive, as famílias enlutadas a superarem o luto, explicando para elas o porquê do feminicídio, do filicídio e assim por diante, né? Mas nós estamos à disposição, sim, para ajudarmos os colegas, né? Como Amigos Curiá, tá bom? Um grande abraço a vocês, desejo um bom final de semana, que Deus abençoe muito vocês. Estamos com coisas muito importantes para fazer. Teremos uma live com o nosso técnico que está ajudando com a questão da inteligência artificial. Vocês fiquem atentos porque nós vamos postar o banner quando vai ser a live.
Estamos também trabalhando num aplicativo para salvar a vida das mulheres, no sentido de que quando você conhece uma pessoa e você quer saber o currículo dela, você vai poder acionar esse aplicativo e saber se ela responde Lei Maria da Penha, para você saber com quem você está lidando, né? Advogados também vão poder usar para poder fazer as defesas em relação a esses agressores. Enfim, nosso escritório aqui está trabalhando com toda a força para podermos, então, fornecermos à sociedade mais segurança e cuidarmos da família, que isso é o mais importante. A gente precisa cuidar da família, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima.